Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Elanelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirana do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias. Estamos aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre do ano 2023, estudando lições bíblicas da CPAD. A Igreja de Cristo e o Império do Mal conviver neste mundo, dominado pelo espírito de Babilônia. E agora estamos diante da lição 9, uma visão bíblica do corpo. Texto áureo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13b. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, é o texto bíblico em classe. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, os ressuscitou nós pelo seu poder. Nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, falo-eis, membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão disso dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Alguns dos textos citados nessa lição foram citados na lição passada. É apenas uma observação colocada aqui que alguns assuntos, de certa forma, voltaram a ser ditos aqui nessa lição sobre o corpo. A introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6, 20, acabamos de ler. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Já vou ler o primeiro versículo desse estudo bíblico. A gente sempre fala, isso é um estudo bíblico. Nós estamos estudando a Bíblia. Usamos uma revista, pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus, escreveu, mas nós estamos estudando a Bíblia, porque aqui há vários textos citados. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ver. Deus espera que aqueles que foram regenerados vivam uma vida de santidade. Nós vamos ver que isto não é só na alma, no espírito, mas também no corpo. Contudo, os conceitos seculares propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Temos dito nas últimas lições, vamos repetir mais uma vez. O que acontece, por que tem essa questão, o espírito babilônico está operando, por que as coisas às vezes estão mudando? É porque o homem parou de acreditar na Bíblia, parou de acreditar em Deus, e aí começou a criar suas próprias regras, seus próprios pensamentos de acordo com aquilo que ele acha. E aí, demos nisso que estamos vendo aqui, estudando essas lições. Então, quando a gente falou de aborto, a Bíblia diz uma coisa, o homem pensa outra. Papel masculino, a Bíblia diz uma coisa, as pessoas falam outra. Papel feminino, a mesma coisa. Semana passada, transgênero, mais ainda. Então, nós vamos ver aqui o corpo. Essa lição também fala sobre o corpo. O que a Bíblia fala sobre o corpo, o que a Bíblia fala sobre o ser humano e o que essas pessoas querem dizer que é a realidade, que é a verdade, essas ideologias que aparecem por aí, mas que na verdade são contrárias à Bíblia Sagrada. Vamos começar com uma criação do ser humano. A origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem
e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Por isso, nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, nós estamos estudando, nós somos da Igreja Metodista Pentecostal, mas estamos estudando uma revista da Assembleia de Deus. Então, ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem Adão foi formado do pó úmido da terra. E nós, da Metodista Pentecostal, concordamos plenamente com essa declaração de fé da Assembleia de Deus. Não vemos de uma evolução, de uma explosão. Nós viemos da criação do nosso Deus Todo-Poderoso. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Mais uma vez, para ressaltar, eu sempre digo para os irmãos, irmão, leia os textos, porque você vai aprender bastante. Quando for estudar a lição, não só leia, eu espero até que os irmãos estudem mesmo, leiam pelo menos, mas não só ler a lição, mas os textos citados são para também serem lidos na hora que você está lendo a lição, para você poder entender bem. Salmo 73, 5 diz assim, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. E a palavra hebraica nesse salmo, Adam. Então, Adam foi um nome próprio, né? Adão, o primeiro nome criado, mas também Adam era usado no hebraico para falar de outros homens ou de toda a humanidade. Citando a palavra homem, né? E Eva, logo Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Algumas citações aqui de Gênesis. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seu nariz o fôlego da vida. Gênesis 2, 7b. Ele não fez isso com os animais. Sobre de Deus foi o outorga do nosso espírito, isso nos distingue dos demais seres criados. Outra coisa, você tem às vezes palavras difíceis, mas às vezes temos aqui também um vocabulário no final da lição, você pode recorrer. Se por acaso alguma palavra que você não entender não tiver no dicionário, aqui no vocabulário, você pode então ir a um dicionário. Se você não tiver acesso a um dicionário de papel, é só entrar no Google lá e colocar a palavra, você vai poder entender melhor aquilo. Às vezes um texto aqui, o autor usou uma palavra que você pode não entender no momento. Eu mesmo, toda hora, vou ao recurso de procurar o que significa. Então, outorga é de outorgar, dar como favor, dar poder, de facilitar, conceder, conferir. Então, o Senhor outorgou, o sopro de Deus foi outorga, a entrega do nosso espírito, e distingue de todos os seres criados. Deus olhou, Deus foi e disse, haja luz, houve luz, haja isso, haja aquilo, haja os animais, haja as aves, e eles surgiram. O homem não foi dizer assim, haja o homem. Deus criou um bonequinho de barro e depois soprou no seu nariz o fôlego de vida. Então, e Eva veio de Adão, então logicamente a mesma forma de ser criada. Então não fomos criados por Deus. Deus criou um corpo humano. Quem fez isso tudo foi Deus. Eu já comentei um pouco durante a leitura, então não vou me estender um pouco no ponto. Mas Deus é que criou tudo isso. É a primeira coisa a ter em mente. Por que as pessoas vêm e colocam de outra forma essas ideologias? Eu não acredito que a gente veio do macaco, acredito que deu uma explosão e surgiu tudo isso aí, quando tudo é teoria. Alguém vai dizer, não, a teoria da criação também é. Sim, meu amado irmão, mas nós somos remidos e lavados no sangue cordeiro e cremos na palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, espada dos gumes, tudo que você pode pensar e, além de tudo, ela tem se cumprido em nossas vidas. Então nós cremos na palavra, não podemos crer nessas todas ideologias, teorias que existem por aí. Sendo assim, a palavra diz que Deus criou o homem desta forma para a glória de Deus. Então, a origem da raça humana, Adão e Eva, vieram de Deus. Segundo ponto, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé, já expliquei para os irmãos da Assembleia de Deus, né, professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne. 106.3, Salmo 78.39, chamada de homem exterior. E uma parte interna denominada homem interior, composta do espírito e alma. Vou ler mais um texto que eu acho que até li na semana passada,
e esse texto é citado em quase todas as edições, porque é importante também aqui, que é na primeira carta de Tessalonicenses. Eu, quando leio sobre oração, leio muito esse texto e vou até esse versículo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o homem interior, alma e espírito. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Quero dizer uma coisa para os irmãos, nós também somos tricotomitas. Ah, pastor, mas existe alguém que crê diferente disso? Sim, existe uma linha de pensamento teológico, dicotomia, ou seja, o homem tem o corpo, a parte exterior, e a parte interior, alma e espírito seriam a mesma coisa. Pastor, porque eu sou tricotomita, o dicotomita é um herege? Não, meu amado irmão. Nós temos pensamento diferente, mas isso não é heresia, tá? Vamos para o céu, os tricotomitas, e vão para o céu os dicotomitas, contanto que sejam remidos, lavados no sangue do Cordeiro e permaneçam fiéis até o fim. Vamos para o céu, para o mesmo céu. Apenas para uma colocaçãozinha, porque já houve época das pessoas ficar discutindo isso, discutindo. Eu não discuto, eu creio na tricotomia e respeito meu irmão que crê na dicotomia. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Lucas 23, 46, 24, 39, porque nessas citações fala no mesmo texto de corpo e espírito, corpo e alma. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó, que no caso dos salvos será transformado no dia da ressurreição. Então, o corpo é simbólico, né? Que aí a gente vai conversar aqui bem claro, que por ser simbólico, por ser a parte exterior, não pode, daqui a pouco não vamos falar sobre isso. Não, isso é ruim, o corpo é péssimo, o corpo é uma porcaria. Não, o homem é um ser por inteiro, corpo, alma e espírito. E o corpo, dentro dele tem a alma, que é a sede dos sentimentos, como aqui ele diz, mente, emoção e vontade. O espírito é que faz este contato com o Espírito de Deus. Em Romanos está escrito, o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós entendemos que somos filhos de Deus por essa comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. E tudo isso se exterioriza pelo corpo. Então, se lá dentro a alma e o Espírito forem maus, o homem interior vai exteriorizar aqui. Se lá dentro a alma e o Espírito forem regenerados, né, ou a alma for regenerada pela ação do Espírito Santo, pela conversão, então o corpo vai exteriorizar isso. Evidentemente que em algum momento nós vamos pecar. Isso não quer dizer que você, depois de ser um remido lavado no sangue, quando ele não peca mais, né? A gente continua pecando, porque estamos nesse corpo ainda, né? Nessa carne, depois nós vamos ver a diferença aqui. E, então, pede-se perdão e Deus perdoa. Isso aqui é tranquilo, acho que o irmão entende bem. Então, corpo, alma e espírito. Essa é a constituição do ser humano. Vamos ver, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Eu vou ler esse texto aqui, eu estou tomando até um pouco mais tempo com o texto, porque é importante. Esse texto aqui é importante. Eu não li, quando eu estudei com a minha esposa a lição ontem. A gente não lê todos os textos, né? Mas li a maioria, e esse foi um dos textos que eu li e achei bastante importante, porque alguns textos a gente até já sabe o que ele está citando. E alguns a gente não lembra de cabeça, né? A gente não tem a Bíblia de cabeça na mente aqui para saber todos os textos. Vamos aqui, a folha passou para lá e para cá, mas nós vamos chegar lá. Ela vai abrir essa Bíblia nova, talvez ela demore um pouco a abrir. Olha o que diz 7 a 20 a 23. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, veja o que ele diz, tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está no meu membro. Então, uma luta que existe e tudo é afetado, corpo, alma e espírito, por causa da queda do homem. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, já lemos. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Então, a queda se deu. A restauração, como é que se dá? Vou começar por essa parte finalzinha aqui. Não tem uma restauração por um método humano, isso e aquilo, não. A restauração é dada apenas pela sangue de Cristo, porque eu só vou ter meus pecados perdoados, vou ser uma nova criatura, se eu acreditar que Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar meus pecados. Pregamos recentemente, agora na ceia, tanto na sede como nas congregações, sobre esta parte, Mateus 26:28. Pela ação do Espírito, porque nós não temos condições, o homem não tem condições em si próprio, por causa da queda, por causa do pecado, qualquer ser humano, de vir a Cristo se não for pela ação do Espírito Santo. Essa é a doutrina bíblica. Então, é o Espírito que age, convence o homem do pecado de Jesus, e pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outro meio. Então, é assim que se age. Mas se uma dessas partes está ruim, a outra vai estar também. Não tem como a alma e o espírito estar ligado a Deus. Ali, o corpo está exteriorizando outra coisa. A Bíblia diz, até fala, a boca fala que o coração está cheio. Se lá dentro estiver cheio de coisa ruim, vai exteriorizar. Por isso, Paulo chega na carta, não me lembro agora se é Filipenses ou Colossenses, pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então, a gente tem que cultivar a oração, a leitura da Bíblia, o jejum. Quando for possível, tem alguns irmãos que têm problemas de saúde, às vezes não pode jejuar, mas ler a Bíblia pode. Alguém também é analfabeto, ou já está com a visão, ou cego, e não conhece o braille, não pode ler a Bíblia. Não, mas alguém pode ler a Bíblia para ele pode pedir para um neto, para um filho, para um amigo, ler a Bíblia. E orar todos nós podemos, qualquer situação. Então, cultivar o homem interior, e certamente o exterior o corpo estará exteriorizando coisas boas. Agora, se na tua mente você ficar focado em coisas que não glorificam a Deus, provavelmente vai exteriorizar isso no seu corpo. Então, não existe uma parte que é ruim e outra que é boa. Ou se uma for ruim, a outra também vai ser. Se a outra for boa, a outra também vai ser. Isso a gente tem que entender aqui bastante. Os dois lados são perigosos, principalmente esse lado, o corpo está fazendo coisa errada, mas a alma está buscando a Deus, e a alma que vai dar conta. Não. Se está exteriorizando alguma coisa ruim, é porque lá dentro também precisa ter uma renovação, uma mudança. Eu vou até ler um ponto aqui que tem na lição aqui, que não está no texto, mas está aqui na lição. Ampliando o conhecimento. Paulo não fala também do corpo do pecado? Romanos 6,6. Isso aqui é até importante aqui sobre essa parte, estou falando do corpo. Romanos 6,6. Isso não significa que o corpo que é a fonte do mal? Porque alguém já pregou isso. Não, a resposta é não. O corpo não é a fonte do mal. E fique bem claro isso na mente de cada irmão. O contexto deixa claro que Paulo está falando que o corpo pode tornar-se um instrumento do pecado, mas pode também se tornar um instrumento de justiça. Tanto pode ser para um lado como para o outro. Não sabeis vós a quem vos apresentais por servo para obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se eu me tornar escravo do pecado, vai para a morte. Se eu me tornar escravo
de Deus, né, o servo de Deus, eu vou obedecer a Deus, vai ser para a justiça. O problema não é o corpo, mas o pecado. O corpo é apenas o lugar onde trabalha, a batalha entre o bem e o mal é encarnada. É bem entendido isso aqui, né, meu amado irmão? Vamos agora para o ponto 2, a visão bíblica do corpo, parte exterior do homem. O termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 38. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas 24, 39 e Atos 2, 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Para não ter dúvida aqui, né? Vamos lá. Gênesis 1. Agora eu vou para o Antigo Testamento. Estou lendo muitos textos do Novo. Vou ler um aqui do Antigo Testamento. Gênesis 35, 18. Gênesis 35, 18. 35, 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Essa é a morte de Raquel, esposa de Jacó. A carne e corpo geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal insignificante. Então, vamos começar por essas duas doutrinas erradas. Corpo é a prisão da alma e do espírito. Então, quando morre, ela liberta, ela vai embora, e o corpo volta ao pó. Não, essa doutrina está errada. Porque a alma e o espírito faz a ligação com o Espírito de Deus, é uma série de sentimentos. Se a alma for ruim, o corpo vai exteriorizar isso. Agora, quando você é um remido levado no sangue cordeiro, a luta vai ser corpo, alma e espírito tem que se santificar, como diz Tessalonicenses, para que você viva uma vida santa como Deus quer que viva. 2. Corpo é inerentemente mal e insignificante. Não. A gente tem que glorificar a Deus nesse corpo. Como é que a gente glorifica a Deus? A alma está glorificando a Deus, mas é pela nossa boca que sai. Agora a Bíblia diz, não pode sair coisa boa, eu não posso estar glorificando a Deus aqui e daqui a 2 minutos virar para o meu irmão e amaldiçoar ele. Não. Aí o problema não está nesta boca. O problema, se eu estou lendo a Bíblia agora e daqui a pouco eu estou lendo uma coisa ruim, não está nesses olhos. Não é esse invólucro que é ruim. É ruim tudo ou bom tudo. A luta é grande. Vai exteriorizar por aqui, as pessoas vão ver. Ninguém está vendo o que está dentro de mim. Ninguém está vendo a minha alma e o meu espírito, a não ser Deus. Ele conhece. Mas o ser humano não. Então ele vai ver o que eu falar, o que eu olhar, a minha maneira de expressar. Então, não é isto. É bem importante falar isso. Então, voltando à parte anterior. Por que as pessoas pensam? A carne, o corpo, né, com as duas palavras lá gregas, né, o soma, o sax, soma para corpo e sax para carne, geralmente é descrita como sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. E alguém pega isso e fala. Então tem gente que retalha o corpo, tem gente que acha o corpo, quer se livrar do corpo. Talvez baseado nisto. Os católicos romanos, que já são uma heresia por si próprio, por causa da idolatria, de tudo mais que eles fazem. Tem aqueles mosteiros, a pessoa vai para lá, fica lá escondida, não vê mais ninguém. Tem um mosteiro na França que a pessoa nunca ela entra numa cela e ele não vê mais pai, mãe, a comida é colocada por baixo da porta da cela para ele comer, não vê mais mulher nenhuma. O homem pode pecar. O homem não peca pelo corpo, não é esse olho que está vendo. Lá na mente ele pode pensar em coisas ruins e estará pecando da mesma maneira. Então não é pegar esse corpo e fazer coisas, né? Achando que ele é ruim, desprezá-lo. Não. Tem que
cultivar a minha vida, eu volto a dizer, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que procurar ver coisas boas, eu tenho que evitar coisas ruins. O texto diz lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas comentam. Daqui a pouco vai se falar sobre isso. Veja bem, meu amado irmão, tem coisa que eu poderia evitar de fazer. Não é pecado, mas eu poderia evitar de fazer. Mas eu não evito, e fazendo elas, aí a minha mente daqui a pouco vai estar trabalhando e eu vou estar pecando. Vou dar um exemplo para você, meu amado irmão. Se eu estou vendo um programa qualquer, um filme, uma coisa, e de repente aparece, vai ali, eu sei, aí vai no intervalo, daqui a pouco vai aparecer uma cena de sexo. Eu estou com meu controle na televisão, posso desligar, eu não preciso ver, mas aí fica trabalhando, é o corpo. Não, não é o corpo, não, é lá dentro, é algo. E acaba eu vendo aquilo, e aquilo daqui a pouco vai entrar na minha mente, e o corpo vai sentir desejo de fazer coisa que não agrada. Então não é o corpo, não é o corpo. O corpo faz parte de todo o conjunto, corpo, alma e espírito, e quando pecam, peca tudo junto. O corpo só exterioriza isso. Segunda coisa, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, 13b. É o texto que nós lemos da leitura bíblica em classe. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido. Não saber que um unir com o Senhor se torna um com o Senhor? 1 Coríntios 6, 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 20b. Glorificar a Deus em vosso corpo. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 6,15, conforme Romanos 12, do 4 a 5. Por isso, ele não deve praticar atos imorais. Romanos 6, 3 a 9 e Romanos 6, do 15 a 16. Se for o texto aqui da lição, aqui ó. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo, falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois uma só carne? Então eu não posso pegar meu corpo e entregar para esse tipo de práticas. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Há um tempo atrás, hoje não tenho ouvido falar muito, mas talvez fale ainda. Os pentecostais, e aí falava até dos assembleanos, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, ficam muito preocupados com adultério, com fornicação, e não se preocupam com mentira, com fofoca, e tudo isso é pecado. Entendo até que muitas vezes se fala mais disso do que outras coisas. Às vezes é porque disciplina uma pessoa que fornicou ou que adulterou, mas de repente o fofoqueiro se deixa na igreja. Isso está errado. Mas por que a grande preocupação com o corpo? Porque a Bíblia diz aqui em Coríntios Capítulo 9, todo pecado é fora do corpo, mas quando você se prostitui é no corpo. E aqui a prostituição, meu amado irmão, não é só adultério, fornicação, voltamos até a lição passada, homossexualismo, qualquer coisa. Qualquer relação que o homem tenha sexual, antes do casamento, perfeito? Então, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, tem relações sexuais. Está errado. Ou que não seja namorado, noivo, um rapaz que sai aí tendo relações com várias moças e não casa com nenhuma delas. Está errado. No casamento, a relação só pode ser entre marido e mulher. O homem ou a mulher que dentro do casamento tem relações com outra pessoa, está errado. Outra pessoa, e aí eu digo para você, né, tem que falar, infelizmente, outra pessoa do mesmo sexo, ou do outro sexo, né, eu sou casado com uma mulher, tenho relação com a mulher, com a minha esposa, e de repente vou ter relação com outra mulher. Está errado. Com outro homem também está errado. Está errado tudo. Casamento, como estamos na semana passada, que é onde está a área que o corpo deve funcionar, o homem deve... Eu me torno um corpo. Quando eu me ajunto numa relação sexual, eu me ajunto com uma outra pessoa, no caso, biblicamente tem que ser heterossexual, ou seja, dentro do casamento, heterossexual. Eu, homem, tenho relações sexuais com uma mulher, que é a minha esposa. E o casamento é indissolúvel, monogâmico, ou seja, monogâmico, só eu posso ter com ela. Indissolúvel. Só o adultério do outro cônjuge dá direito ao divórcio. Se não houver isso, não dá direito ao divórcio. Então, só que hoje virou bagunça. As pessoas estão
fazendo o que querem, do jeito que querem, da maneira que querem, da forma que querem, e tudo contrário à palavra de Deus. Então, cuidado. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Eu tenho que cuidar bem deste corpo. Não posso levá-lo a nenhum tipo de prostituição. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, vamos pensar aqui apenas em quem morre. Lógico que quem estiver vivo na volta de Jesus será transformado e receberá um corpo glorioso, mas não é o assunto aqui. Morreu em Cristo. Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Esse morto é ressuscitado, não neste corpo carnal, mas receberá um corpo glorioso. E nesta ressurreição, alma e o espírito voltam e se torna novamente esta pessoa. Não mais podendo pecar, porque o corpo será glorioso, não mais tendo nenhum sentimento ruim, não mais uma série de situações que está ligada a esse corpo. Isso é claro, pastor? Sim. Mas entre a minha morte e a volta de Cristo? Existe um lugar intermediário, a gente fala isso com bastante calma, para ninguém entender purgatório, mundo dos espíritos, tudo heresia. Lugar intermediário é claro na história de Rico e Lázaro. Os dois morreram e foram para o Hades. Ele já estava no lugar de seio de Abraão, o Lázaro, e no outro lugar, o rico. Um abismo entre os dois. O rico queria que Lázaro fosse lá no lugar onde ele estava sofrendo para colocar uma gotinha d'água lá nele. Abraão falou, não pode, quem está aqui não pode atravessar para lá e nem de que está daí para lá. Porque o resultado final é esse, morreu com Cristo, vai para o céu, morreu sem Cristo, vai para o inferno, não tem jeito. Ok? Ponto. Quando Cristo morreu, diz que ele levou, Mateus 27, né, levou o cativeiro. Então, esses mortos foram transferidos para o terceiro céu, ou paraíso, como está descrito por Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Não descrito o paraíso, mas ele teve num paraíso. Então, é lá que as almas estão esperando o dia da volta de Cristo para ver a ressurreição. Não há como mudar de estado. Morreu com Cristo, vai para o céu. Morreu sem Cristo, vai para o inferno. Não tem outra maneira. Então, o último estado, a última parte da doutrina da salvação é a chamada glorificação. Corpo glorioso que vamos receber quando Cristo vier buscar a sua igreja. Vamos agora para o ponto 3. A visão secular do corpo. Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se a um indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Pastor, vamos lá, vou começar pelas duas coisas. Hedonismo. Tem uma frase aí do mundo, pecaminosa. Ninguém vai pegar
o meu vídeo aqui, cortar e dizer que eu disse uma coisa errada, né? Mas o mundo diz, todo prazer me diverte. Não, não. Todo prazer, fora daquilo que Deus permitiu que você tivesse, vai te levar à perdição eterna. Então, hedonismo é a busca, estilo de vida, competição do prazer e fuga do sofrimento. Nesse mundo você vai ter coisas boas e coisas ruins. O importante é você, Deus estar do teu lado. Vai ter momentos maravilhosos, vai ter momentos de dificuldade. Isso aconteceu com todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada. Não será diferente conosco hoje, embora sejamos remidos e lavados no Sangue Cordeiro, porque assim foi com todos os apóstolos de Cristo e outros homens e mulheres também no Novo Testamento. Então, eu não tenho que viver em busca do prazer. Eu tenho que viver em busca do prazer. Meu estilo de vida é o prazer que eu possa ter, e prazer que aqui não é só prazer de relações sexuais, seria o prazer de qualquer outra coisa, de ter uma vida boa, de ter uma casa linda, ter um carro maravilhoso, outra coisa, qualquer tipo de prazer nesse sentido, aquele que Deus me permitir ter, eu vou glorificar Ele por isso. Vamos para o narcisismo. Narcisismo, amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Pastor, eu tenho que cuidar do meu corpo? Sim, meu corpo tem o Espírito Santo. Então eu vou cuidar do meu corpo. Se possível for, e aí vai depender, muitas pessoas têm a sua dificuldade, eu não posso falar assim, uma boa alimentação. Eu estou falando boa alimentação para pessoas, às vezes, que não têm condições de ter uma boa alimentação. Mas uma boa alimentação, uma alimentação saudável, se possível for, dentro do fazer os exercícios físicos, se no mínimo não puder fazer um exercício, pelo menos tentar fazer caminhadas, cuidar. Mas as pessoas hoje, elas querem ter o corpo perfeito para mostrar ele nas redes sociais, Instagram, não sei o que, tal. E isto é que ele está chamando de narcisismo, e isto é que é o errado. Eu tenho que glorificar Deus no meu corpo. Meu corpo não é para ser exposto para que o mundo olhe e me elogie. Não, meu corpo é templo do Espírito Santo. A pessoa tem que olhar para mim e ver Cristo. Isso eu estou falando para homens, estou falando para mulheres. Cuidado, meu amado irmão. Pastor, é pecado na academia? Não, não é pecado na academia, não. A Igreja Metodista Pentecostal não proíbe. Mas cuidado com os teus objetivos, aonde você vai lá na academia, o que você quer como resultado final e como você vai apresentar esse corpo depois que conseguiu o resultado final que você quer. Muito cuidado com isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém, diz o apóstolo São Paulo. 2. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para prazer dentro do limite do matrimônio e no uso natural do corpo, como a citação de 1 Romanos 1, 26 e 27, foi citada na lição passada. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, arte, música e literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado da licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e moral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Hoje nós vivemos no meio da internet, das redes sociais, da TV a cabo espalhada, dos streamings. Então, tudo é levado a um exponencial maior. Então, as pessoas têm acesso a tudo. E aqui, como ele diz num certo ponto, nas mídias, e aí mídia pode ser TV, rádio, internet, rede social, então, nas artes, arte aí pode ser qualquer coisa, músicas e literatura. Isso é levado à erotização. Então, você tem lá um filme, e o filme é sobre criação de cavalos, e o cavalo vai ser o vencedor. Lá no meio daquele filme sobre criação de cavalo, o cavalo vai ser o vencedor, vai ganhar, alguém vai lá e mantém uma relação sexual que é filmada, às vezes não explicitamente, não mostrando nem o corpo do homem ou da mulher, mas ali meio embaçado, meio coisa. Isso para chamar lá na mente do espectador ver isso. Então, erotização, estou falando nas
Há pouco tempo aí aqui no Brasil, não sei se foi ano passado, não sei qual ano que foi, acho que foi até do Santander, lá no Rio Grande do Sul, uma apresentação lá num álbum de arte, e uma das outras era um homem nu. E as pessoas podiam tocar, e até crianças estavam tocando. Como isso é arte, isso é erotização. Hoje estão erotizando as crianças, as criancinhas estão, meninas estão se vestindo, saindo na rua como se fosse já ruim para a mulher se vestir com certas roupas como está. A erotização hoje está até na vestimenta do ser humano, da mulher, do homem. Então tudo isso está acontecendo. Não só a erotização, mas a libertinagem, vale tudo. Para nós não, meu amado irmão. Eu tenho que viver nesse mundo, eu vou ter que conviver com essas coisas, mas eu não posso me misturar com elas e fazer aquilo que eles estão fazendo. Vou voltar para a parte de Paulo lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por uma delas. O que ele vai falar aqui no último ponto da lição. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica a autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. E eu quero ler esse texto para você. Depois talvez minha lição passe um pouco, né? Eu tenho aqui um tempo que eu uso para dar lição, mas talvez seja um vídeo um pouquinho mais longo, até pela necessidade do assunto. Vamos lá, olha o que diz esse texto, meu amado irmão. Esse texto aqui é importantíssimo. Lá no Antigo Testamento, no livro de sabedoria aqui do Eclesiastes, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, vamos lá, daqui a pouco vamos comentar. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na negação do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, entre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, liberdade e autonomia. Deus, nós cremos nisso, existe alguém que crê na predestinação, e também esses vão para o céu juntamente conosco. Mas nós cremos no livre-arbítrio. O que o livre-arbítrio diz? É liberdade para pecar? Não, é liberdade para escolher. Deus disse para Adão, e Eva também sabia do mesmo assunto. Pode comer de todas as árvores. O dia que você comer daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, Deus mandou ele comer da árvore, mas Deus também não mandou ele comer, disse para ele não comer, disse o resultado que ia dar, mas também Deus não impediu de comer. Assim, hoje Deus não vai impedir de me prostituir, Deus não vai impedir de eu ver cenas erradas com meus olhos na televisão, Deus não vai impedir de várias coisas. Eu tenho livre-arbítrio para fazer, só que eu vou dar conta de cada uma delas. Um dia as coisas boas ou mais vão ser trazidas à tona diante de Deus no juízo do trono branco. Então eu preciso entender isso. Olha as ideias secularistas, né? O homem deve usufruir de liberdade incondicional. Com isso ele pode, negação do aborto. Isso é contra a palavra por causa que você está matando. Já estudamos isso. Prostituição. Você está corrompendo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Você está fazendo um com outra mulher, ou nas relações homossexuais, enfim, está tudo errado. Drogas. A droga é totalmente contra o corpo, a droga faz mal. A droga, e hoje no Brasil estão discutindo a liberação de droga. Um quer liberar só a maconha, outro quer liberar a maconha e tudo mais, enfim, está uma bagunça aí. Suicídio assistido. Deus não permite que o homem se suicide. A morte é contrária à palavra de Deus. Já estudamos essa lição sobre isso. E outros. Eugenia, né? O que está dentro do aborto, tantas outras coisas. Mas a palavra diz o quê? Paulo diz em 1 Coríntios 6,19, que está na lição, aqui, desse texto bíblico de classe, não sabeis que não sois de vós mesmo? Não pertence a mim. Eu sou templo do Espírito Santo, pertence a Deus, fui comprado em me lavado do sangue cordeiro, não pertence a mim, eu não posso fazer. O secularismo está aí, tudo isso que a gente estudou, teísmo aberto, relativização, progressismo, mas eu sou um remédio lavado do sangue cordeiro, e o que manda na minha Bíblia é a Bíblia Sagrada. Então eu tenho que fazer o que a Bíblia fala, inclusive referente ao meu corpo.
Eu posso fazer o que eu quero? Sim, todas as coisas me são lícitas, mas todas não convêm. Não me deixarei por dominar nenhuma delas, enfim, nada disso pode guiar. Porque quando essas coisas acontecerem comigo, eu vou pagar o preço por aquilo que eu tomei a decisão errada. Conclusão. Criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Então não existe isso, até porque o corpo em si é um invólucro. Como é que o corpo vai pecar? Quando esse olho olha alguma coisa ruim, começou lá dentro. Ele vai exteriorizar isso. O corpo em si não pode fazer nada sozinho. Então, começou lá dentro. Não há como o corpo pecar sozinho. O corpo é morada do Espírito que não habita em santuário impuro. Sendo morada do Espírito, e eu começo a ter um santuário, que é o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, impuro, o Espírito Santo vai se retirar de mim. Por isso o Senhor diz, né, que aquele homem que aceita Cristo e tal, e depois os demônios um demônio é expulso, então depois o demônio volta e acha a casa vazia, adornada, arrumada, mas vazia, sem o Espírito de Deus, ele volta, o último estado daquele não vai ser pior, traz outros demônios e vai ser pior o estado daquela pessoa. Então, eu tenho que cuidar. Aí como é que a gente cuida? Já falamos aqui, meu amado irmão, oração, jejum, leitura da Bíblia, estar na casa do Senhor, frequentar a escola bíblica. Você pode, você não está doente, não está trabalhando, frequente a escola bíblica dominical. Pastor, só está gravando a aula aqui, eu posso ver lá no YouTube. Não, meu irmão, não estou gravando para você que pode ir à igreja ver no YouTube. Eu estou gravando para aqueles irmãos que estão doentes e não podem ir à igreja. Não tem a possibilidade, como eu gravei durante a pandemia, quando a igreja estava parcialmente fechada, e em algum momento, em maio de 2020, ficamos fechados mesmo, para que o irmão lá na sua casa visse a pregação, o louvor. Acabou a pandemia, a igreja está aberta, podemos ir na igreja, não tem mais necessidade do pastor Hélio pregar aqui na internet, não tem mais necessidade do pastor Hélio gravar, porque você vai lá na igreja e vê. Agora a escola bíblica dominical, alguns irmãos não podem ir. Então eu gravo e os irmãos ouvem. Mas vai à escola dominical, aprenda, chega lá, faça as suas perguntas. Aqui eu estou fazendo um vídeo para você, você não pode perguntar nada para mim, pode ter tido uma dúvida e você não tem como perguntar. Mas lá na igreja você pode perguntar. Então cultive a tua vida espiritual e tire da tua frente, da tua mente, do teu coração, das tuas conversas, tudo que for contrário à palavra. Pensar nas coisas que são de cima. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. Não, o corpo não é o resto dos restos, não. Corpo, alma e espírito somos nós. Nós somos tricotômicos. Não há uma coisa fora da outra. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Temos que cultivar isto. Versículo 20, o último. Porque foste comprado por um bom preço, glorificado, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição 10, a renovação cotidiana do homem interior. Quase que uma continuação disso que estamos estudando hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.